tema que eu tentei resumir aqui, ele faz parte também da minha pesquisa doutoral, é um dos capítulos, e como eu disse, é algo que eu tenho pesquisado nos últimos anos, que transcende essa questão da academia, que são questões do coração. Né? Então, obrigado, Carlos. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Carlos. Então, pessoal, aqui tem um prelúdio, alguns aspectos iniciais que eu quero pontuar para a gente e que, de certo modo, aparecem no resumo também do nosso site. Primeiramente, eu queria pontuar, né, que percorrer essa trilha, então, esse caminho do Tzadkin, não é uma tarefa fácil. Né? Ela vai demandar de nós uma dedicação e esforço pessoal, assim como os sábios dizem, nada do que é fácil, né? Tudo que é muito fácil, nós devemos desconfiar. Né? Assim como é também o serviço divino, a nossa dedicação, a questão do nosso estudo, né? O nosso aperfeiçoamento pessoal. Né? E a sabedoria judaica também, ela, do Tzadkin, ela prega, antes de tudo, né? E aí o judaísmo como um todo também, né? Não há essa dissociação entre a religiosidade, a espiritualidade judaica e a praxeologia, o modo de agir no mundo. Eles são indissociáveis, são inseparáveis. Então, é por intermédio desses atos do mestre, que a gente vai ver daqui a pouco, a gente vai falar sobre esse tema, que é a questão do ensinamento com a alma, que o aprendiz verdadeiramente compreende o significado do ensinamento, um modo de ver e de estar no mundo, vai ser essa maior lição que os tzadikim vão passar para a gente. Bom, aqui eu não tenho nem que me prender a isso quanto ao hebraico, mas para quem não domina tanto o hebraico, eu fiz algumas questões aqui para a gente aclarar um pouquinho. Tzadikim é o plural de tzadik, que é associado, né, quando a gente fala tzadik, é a pessoa justa, mas também é o nome atribuído aos mestres racídicos. E aí a gente hoje vai se debruçar, aprofundar um pouquinho nesse adocicar da Torá, como os rabinos chamam, né, os rabinos racídicos, né, esse doce da Torá, que é o racidismo, foi inaugurado, então, pelo rabino Israel Ben Eliezer, conhecido como Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, o mestre do bom nome. E Martin Buber, um dos maiores autoridades no Hassidismo, né? Esse nome Baal Shem Tov, não é, o mestre do bom nome, tanto aquele que tinha o domínio sobre os nomes sagrados de Deus, como aquele que era bem visto entre o povo judeu, que ele era bem afamado. Né? Então, o mestre do bom nome deriva disso. E ele ainda fala: houveram os vários Baal Shem, né? Vários mestres do nome, que sabiam os nomes secretos de Deus, mas só um Baal Shem Tov. Né? Então, a filosofia racídica vai nos advertir sobre a importância crucial da ética que vai transcender o tempo e o espaço. Né? No mundo contemporâneo que a gente vê uma séria crise, né, da ética, e no qual os valores estão sustentados pelo racidismo, como a solidariedade, a humildade, o perdão, são vistos muitas vezes como obstáculos para que o sujeito possa ter um sucesso pessoal, um sucesso financeiro, enfim. Né? Na visão do Tzadkin, a prosperidade está extremamente ligada a essa dimensão espiritual. Né? E aí, essa ênfase tão bonita, o judaísmo como um todo também, direciona ao estudo, né? Como forma, então, de prosperidade. E aí, aqui eu fiz no meu trabalho, na minha tese, uma pequena biografia de Baal Shem, que vai falar para a gente o que na sua mocidade, antes dele se revelar, ainda como ele era um jovem assistente de professor, depois ele se tornou ajudante na sinagoga, né, que ele desempenhou também esse trabalho bonito que é o de Tzadikim Nistarim, os justos ocultos, né, que é aquele trabalho que a gente vai ver a questão sócio-histórica, né, como que esses Tzadikim Nistarim
esses justos ocultos, eles operavam ajudando as pessoas financeiramente para que essas pessoas pudessem, a partir daquele aquele dinheiro que era ofertado, pudessem, então, aplicar aquele dinheiro num comércio, né, numa hospedaria, enfim, para que eles pudessem prosperar. Né? Então, esse era um dos trabalhos de Sadiquim Mistarim. Então, as brahot, as bênçãos de Hashem, são permeadas pelas boas ações que a pessoa realiza. E essa frase ficou marcada no meu coração desde o ano passado também, na palavra do querido Carlos Van Grover, que falou com a gente, olha, que as bênçãos do Eterno sejam a partir de nossas ações. As ações que nós fazemos, as boas, a Gemilut Hasadim, que nós fazemos essas práticas boas, imbuídas de amor, que também trazem aquilo que a gente fala, né? Adocicam os julgamentos divinos. Né? Inclusive, tem uma história muito bonita sobre a filha de Baal Shem, sobre isso que ela estava com uma previsão de morte, né? E após o casamento. E aí, só relembrando essa historieta racídica, que ela já estava com aquilo já promulgado da morte dela, e ela, no dia do seu casamento, ela penteando o cabelo, né, uma pessoa bateu na porta e ela tinha ganhado uma cesta muito bonita com vários alimentos e ela deu para essa pessoa que estava necessitada. E quando ela voltou, ela colocou o pente de madeira com pente largo e cravou ele na parede, que era uma parede com uma questão de madeira, então meio de palha. E aí ela colocou ali e já ficou. Quando ela levantou no outro dia, naquele pente, no fio do pente estava uma cobra, uma serpente. Ou seja, quando ela fez essa boa ação, a historieta nos conta que ela teve o livramento de morte a partir dessa boa ação que ela fez para ilustrar, né? E isso é algo muito caro também para o racidismo, essa questão das boas ações e que, inclusive, trazem livramentos de morte do mal. Devemos analisar também o contexto sócio-histórico para a gente entender o que levou muitas comunidades, então, judaicas da Polônia e Ucrânia do século XVIII a condições de pobreza material e um certo desânimo espiritual. Então, eu queria colocar essas 4 pessoas aqui, essas 4 figuras maravilhosas aqui, o Martin Buber, o Willy Wiesel, Gerson Scholem e Abraham Heschel, né, e aí o Fromm vai entrar depois, né, que vão trazer para a gente vários, né, cada um tem obras, né, que se dedicaram ao estudo do racidismo, e eles vão nos dizer que os ensinamentos racistas são atemporais e nos convidam sempre a refletir sobre o nosso lugar no mundo. E aí eu acho isso muito bonito, não no sentido geográfico, mas onde estamos existencialmente e espiritualmente. Inclusive, Abraham Heschel é descendente do grande Magid, que é esse grande tzadik, que posteriormente, após a morte do Baal Shem Tov, ele assumiu a liderança do Hassidismo. Né? Um dos antepassados da linhagem paterna, né, do Rabino Abraham Heschel era o Magid, o Rabino Dovidar. Então, nesse sentido, a nossa palestra, essa apresentação aqui breve, a intenção nossa aqui é suscitar esses questionamentos interiores a partir desses ensinamentos desses mestres atemporais, que estão presentes, então, de forma circunscrita nessas parábolas, nesses contos racídicos. Aqui algumas obras, né, que a gente utilizou nessa apresentação. Né? Vocês podem notar que a maioria é do Martin Buber, né, que aqui eu tenho que dizer que é o meu filósofo favorito, por ele ter toda esse amor com a questão racídica. Pretendemos evidenciar que o simbolismo, então, presente nos contos racídicos visam instaurar uma mudança na interioridade, porque o conto ele tem essa capacidade de tocar a alma, e isso é muito bonito, e de trazer não um discurso dogmático, mas convidar aqueles que ouvem a refletir.
a parar um pouco desse cotidiano tão turbulento que nós vivemos, para pensar na ética, que aí a gente tem essa transmutação, né, da cabala para a ética, né, para o mundo. Então, um dos aspectos aqui para a gente pensar, né, que é a minha experiência pessoal. Então, eu comecei a estudar racidismo, né, no meio acadêmico, no final de 2018, na época, o Rabino Leonardo Dalanati, ele propiciou para a gente uma participação de encontros neorracídicos. Foi no final de 2018 e que ocorreu no início de 2019. Então, nesse tempo, eu falo aqui, né, assim, parafraseando Martin Buber, né, o racidismo me enfeitiçou. Né, já tem aí, na casa dos 6 anos, que eu venho me dedicando aos estudos racídicos. Né? E nesse encontro, a gente teve momentos muito bonitos de interpretações, né, da Torá sobre o viés neorracídico, textos do Rabino Harold Kushner, meditação e também os famosos cantos, né, os niguns. Na verdade, são melodias desprovidas de palavras, né, que é os nigunins também. Então, foram para mim, esse encontro foi maravilhoso e me marcou muito, porque foi a questão da prática também, de experienciar um pouquinho do viés racídico. Então, aqui eu coloquei essa obra, que foi me enviada pelo Dr. René Funk, que é a tese doutoral do Eric Fromm, e a tese dele é a lei judaica. E um dos capítulos dele ele dedicou ao racidismo, enquanto movimento espiritual, marcado também por essa ênfase do popular. Né? E aí a gente tem que pensar um pouquinho, aqui eu vou passar, como eu disse para vocês, bem sintético, porque é um tema muito complexo e muito amplo. Então, eu já falo que a gente vai resumir um pouquinho, que é falar um pouquinho desse sofrimento das comunidades judaicas da Polônia e da Ucrânia, que foram ali os principais locais de divulgação da Hassidut, é a questão dos pogroms. Né? Então, o Fromm vai nos dizer, na tese dele, né, de 10 anos a esse período, de 1648 a 1658, né, cerca de 250 mil judeus foram assassinados pelas perseguições dos cossacos. Enfim, aqui eu não vou entrar muito nessa temática, mas eu trabalho isso na minha tese de modo mais aprofundado. Mas o que eu quero dizer é que houve já essa perseguição e muitos permaneceram, caíram na pobreza e na opressão. E aí a vida, tanto material quanto espiritual e cultural dessas comunidades judaicas foram destruídas. É algo que ele coloca para a gente e outros pesquisadores também. Então, a gente teve uma devastação socioeconômica e cultural, né, nos meados aí do século XVII, e as comunidades judaicas, então, da Ucrânia e da Polônia, se encontravam nesse estado espiritual que a gente chama de lastimável, que a esperança começava a ficar algo muito longe da realidade. E aí a gente ainda tem, somado a essa questão da perseguição dos pogroms, a gente ainda tem aquela desilusão, né, e essa questão tão negativa que foi a questão do Sabbatai Tzvi, o falso Messias, né, que ele prometia, então, essas ideias de redenção focada num tempo que o povo estava passando grande dificuldade, mas que só trouxeram um enorme desapontamento. Então, a gente tem esse viés tanto socioeconômico, que o povo foi, né, ali massacrado e estava vivendo numa grande penúria, e a gente também tem uma grande desilusão, uma grande frustração das comunidades judaicas desse período, nesse espaço geográfico, com a pessoa de Sabbatai Tzvi. Houveram outros falsos messias, mas esse é um que originou o movimento, né, do sabatianismo, que também é muito bem colocado por Gerson Scholem, e aí fica o convite para quem depois quiser se aprofundar. Bom, aí nesse cenário, então, né, o povo enfrentava esses dois tipos de aflição. Então, o recurso, né, a questão dos recursos financeiros, a gente já tinha esse problema, e o enfraquecimento do sentimento religioso,
oriundo do falso Messias do Sabbatai de Sevi. Então, o Fromm vai nos dizer que essas adversidades não impediram o florescimento de um novo movimento religioso místico de cunho popular, que foi o Hassidismo, criado pelo rabino Israel Ben Eliezer, Baal Shem. Aqui tem algumas imagens da sinagoga dele, antes e agora também restaurada lá na Ucrânia. Então, o Hassidismo, isso eu pontuo no livro, que vai sair uma coletânea, né, com as bênçãos de Hashem no final do ano. É um texto meu, um ensaio, que vai sair no final do ano, que é um outro livro, não é o nosso livro, mas é uma outra obra, né, e que eu trabalho esse ensaio chamado Centelhas da Hassidut, que também é muito trabalhado aqui nessa apresentação. Então, vai dizer para a gente o seguinte, né, o Gerson Scholem, que o Hassidismo, além de ser esse movimento religioso judaico, né, de cunho popular, ele também é considerado a última fase da mística judaica. Tanto que na obra dele, As Grandes Correntes da Mística Judaica, ele pontua isso para a gente. Então, na visão do fundador, do Baal Shem, todas as pessoas podem experienciar um contato próximo com Deus, contanto que cultive a alegria no serviço divino e estejam imbuídas genuinamente de sinceridade e humildade de coração. Né? Então, o Buber vai nos dizer, né, então, um erudito no Hassidismo, né, que foi entre essas pessoas simples de coração que a Shekinah se manifestou, pois o vazio oriundo do esvaziamento do ego cria um espaço para que Deus possa ocupar. Esse é um dos fundamentos da Hassidut, que a pessoa cria um espaço, ela diminui então o ego dela, para que esse espaço então seja ocupado por Deus. Eles e seus discípulos, então, os Hassidim, se mantinham em comunhão com as pequenas comunidades, né, pós-pogrom da Polônia e da Ucrânia, ressaltando ao povo simples e desprovido de erudição que todas as pessoas são possuidoras de tesouros espirituais. E aí tem uma coisa muito bonita que os sábios nos contam, que quando ele chegava, o Baal Shem chegava com uma pessoa que às vezes não tinha esse grau de erudição, ou a mesma era desprovida, né, da leitura, né, era uma pessoa, digamos assim, analfabeta, a pessoa chegava muito triste para ele, Rabino, eu não consigo ler nem um rolo da Torá, muito triste por não ter essa instrução, e ele chegava e falava, mas você sabe, você pode dançar e você pode cantar. E aquela pessoa, através daquelas palavras dele, aquela pessoa tinha um novo ânimo, e depois até muitas delas animavam a iniciar os seus estudos, assim, lembrando também aquele sábio Rabi Akiva, né, que aos 40 anos ele começou os seus estudos, então a gente tem esse paralelo do ânimo e quanto que isso é importante trazer esse ânimo para as pessoas, né, para o espírito que está abatido. Então aqui eu vou me debruçar em 3 tesouros espirituais, aqui me atentando também com o nosso tempo, 3 tesouros espirituais que para o Hassidismo são fundamentais, o cultivo deles, que são a humildade, o amor e a alegria, que fazem parte, então, da filosofia racídica. E ele vai nos dizer que esses tesouros, mesmo que em pequena porcentagem, se encontram no âmago de cada pessoa. Então, um dos principais objetivos do hassidismo é justamente esse, de promover esse aprimoramento espiritual, esse êxtase ardente, e é algo, né, o sentimento de abrasamento que o Buber traz para a gente. Não, o primeiro atributo, então, o atributo da humildade, um desses tesouros, e aqui eu retomo a obra O Caminho dos Justos, né, que vai trazer para a gente, né, do Rabino Lusato, e foi muito utilizado, inclusive, e indicada pelos mestres racídicos para que seus discípulos lessem essa obra. Né? E a humildade para eles é algo muito importante, porque ela é considerada uma amiga inseparável da sabedoria, a Chokhmah, né? Como está dito em Provérbios 1:5, que o sábio escute
e aumentará o seu saber. E ele vai disseminar que essa sabedoria é adquirida nas experiências da vida. Então, para Hassidut, o sábio, e aí retomando também o Tanaíta Ben Zomar, é aquele que aprende com todos e também com tudo à sua volta, aplicando estes conhecimentos na sua vida. Então, o indivíduo detentor do atributo da humildade, ele vai reconhecer que não é um todo, mas uma parte. E aí eu peço licença para ler. Por mais puro e mais perfeito que seja, tão mais intensamente ele sabe que é uma parte, e tão mais ativamente agita-se nele a comunidade da existência. Esse é o mistério da humildade. Então, a humildade ela propicia essa dupla conscientização. O reconhecimento que todas as pessoas são detentoras de algum tipo de qualidade, e aí a gente já vai para a cabala luriânica, que é a principal influência do hassidismo, a cabala do Arizal, que tem toda essa questão da elevação das centelhas sagradas, e a necessidade de receptividade à singularidade humana, postura associada à escuta acolhedora que favorece o desenvolvimento da sabedoria. O Buber, inclusive, vai falar que a humildade ela parte do princípio do reconhecimento da nossa singularidade. E a partir dessa nossa singularidade, a gente vê os pontos que a gente tem, a nossa essência, e que a nossa essência, os nossos atributos, eles podem ser aprimorados. E então a humildade, ela parte do pressuposto primordial do reconhecimento da nossa singularidade, e de reconhecer também que assim como eu erro, o outro também erra. Então, a partir desse posicionamento, eu consigo trabalhar e diminuir o meu ego, porque a humildade é esse nosso trabalho também de diminuição do ego. Então, nesse sentido, a gente parte para o segundo, que eles são indissociáveis, que é o amor. E aí tem uma parte muito bonita que eles falam justamente sobre isso. O viés místico do amor, que vai contemplar um amor de modo universal aos animais, à natureza, tudo que é vivo. É através do amor que uma pessoa pode realizar, então, esses atos de bondade, se tornando companheira de Deus na difusão do bem e da justiça. E aí o Buber fala para a gente uma parte muito bonita, que eu coloquei até essa cena do filme, um filme muito bonito, A Vida é Bela, que é essa história, também é um drama desse pai que, junto com seu filho, sua esposa, estão presos no campo de concentração, e ele começa a contar histórias para esse garoto, para o seu filho, fingindo que aquilo é tudo uma brincadeira, e para aquele menino não presencia o horror que foi o sofrimento dos campos de concentração. Um filme emocionante, só para a gente pontuar isso. E houve um pai, isso aqui é uma historieta racística, que se queixou ao Baal Shem. Meu filho se desviou de Deus, o que devo fazer? E aí o Beth fala com ele, ame-o mais. E essa é uma das palavras básicas do Hassidismo, amar mais. Porque isso, e aqui eu faço uma pequena interpretação disso, que é a forma como o pai chega para esse filho e demonstra a ele esse amor, vai reverberar, vai abarcar e vai infundir nesse filho, vai tocar o coração do seu filho, vai dar um elo de troca de sentimentos com esse filho, e o filho, ao sentir esse amor do pai, ele vai ver isso como um reflexo do amor de Deus, então ele vai estar mais propício a techuvá, e vai assim se reaproximar de Deus. É algo que na psicanálise muitos autores pontuam como uma ferida narcísica. Então, muitos desses teóricos, vários estudiosos, várias pessoas que têm esse problema com o pai, e que esse problema com o pai terreno, progenitor, prejudica, então, a sua relação com Deus. Então, essa pessoa tem que fazer a paz, criar essa paz, essa harmonia com o próprio pai, para que ela possa ter essa visão com Deus, uma visão produtiva, uma visão diferenciada. Então, o último atributo é o atributo da alegria. Aí a ênfase, o lema do hassidismo
que é a alegria. E aí tem uma obra muito bonita, que é o Caminho Racídico para a Alegria, né, que vai falar para a gente que é um dos elementos primordiais, né, e está vinculado também à energia vital de uma pessoa, que vai conduzir a inclinação para o bem ou para o mal. Aqui fica essa questão para a gente olhar, sempre enfatizando, então, esses mestres, a importância da alegria, exortando os seus seguidores a se empenhar a eliminar os traços de tristeza, né? Que a tristeza, a depressão, né, de acordo com o Rabino Shlomo de Karlin, é a entrada para todo o mal. E aí a gente vai, um dos fundamentos aí do Hassidismo, né, é a alegria no serviço divino, pois sem alegria de coração não é possível se conectar com Deus, a pessoa permanece fria, acabando por não experimentar o êxtase maravilhoso que é o encontro com Deus e que se revela em variadas circunstâncias da vida. Assim como o Beth falava, né? O mundo está cheio de alegrias e milagres, mas a pessoa coloca a mão nos olhos e não consegue enxergá-los. Isso tem a ver com a nossa visão interior, nossa forma de ver o mundo, que às vezes está miopia, né? A gente tem às vezes, um termo que a gente pode usar metaforicamente, uma catarata espiritual, que nos impede de ver as belezas da vida. O núcleo, então, do movimento racístico é aquilo que também é o tema do nosso encontro de hoje, que ele prolongou a cabala, né, e transformou em ethos. E ela a vida que ela ensina não é ascetismo, mas é alegria em Deus. Então a gente vê a questão da cabala luriânica, esse acendimento, então, das centelhas sagradas, e aqui eu não vou ter tempo para falar, fica talvez para uma próxima oportunidade, mas é o que está associado ao Tikkun, o conserto do mundo. Então, a prática do bem, né? Tratar o mundo, né? E aí a gente poderia entrar também na noção de panenteísmo, mas são outras questões que a gente não vai ter tanto tempo para abarcar. Mas é só para a gente, pelo menos, deixar isso no horizonte. A ocultação de Deus, aí a gente entra um pouco na Cabala, possui esse objetivo de motivar o ser humano a procurá-lo. E essa procura por Deus demanda da pessoa cultivar o estado de alegria, porque quando ela está feliz, a pessoa fica mais propícia a perceber a presença de Deus. É como se dissesse, sim, Deus está oculto, mas posso reconhecê-lo e identificado em variados eventos da vida. Aí a gente entra de novo nessa questão bonita do cultivo nosso interior. Aqui, tentando resumir algumas questões, eu encontro que a gente fala, né, do ensinamento com a alma, é algo muito bonito que eu trabalho nesse texto, que é o encontro do Maguide com Baal Shem. Eu vou resumir, pela questão do nosso tempo, essa historieta, e o Maguide ele sofria de alguns problemas físicos, e ele foi até o Baal Shem, que o Baal Shem também tinha essa questão de tratar os sofrimentos da pessoa, da cura, né? Ele era um instrumento de Deus para a cura, e o que ele curou ele foi do ensinamento sem alma. E aí tem uma parte muito bonita que é nesse livro, né? E também nesse livro do Isaac Busman, que é o fogo, a luz e o fogo do Baal Shem Tov, que ilustra algumas dessas histórias, que é uma historieta chamada Acolhida, que o Maguide vai até o encontro do Baal Shem, pensando que dele ouvir palavras de sabedoria, e aqui, quando ele vai, o Baal Shem começa a contar a ele contos da providência divina. Então ele estava no deserto, estava com fome, e apareceu um viajante, um beduíno, e vendeu para ele o alimento. E aí ele foi ouvindo, durante alguns dias, ele foi e ficou assim, por que ele está me contando essas histórias? E ele não via sentido naquelas histórias e decidiu voltar. E aí, no dia que ele ia voltar, na noite que ele falou, eu vou voltar, Baal Shem mandou um dos seus discípulos falar com ele, olha, o Baal Shem pediu para você ter ido com ele agora. E aí, quando ele chega diante do Baal Shem, né, ele convidou, então, o Baal Shem a interpretar um trecho da Árvore da Vida,
que é uma obra oriunda do Rabino Haim Vital, que era discípulo do Isaac Luria, e pediu ele para interpretar. E ele interpretou. Né? E, o Baal Shem, e aí não aconteceu nada. Aí o Baal Shem foi recitar a mesma trecho. E aí tem esse fragmento aqui tão bonito que eu achei do Martin Buber, que diante dos olhos do Magid, o aposento consumiu-se em fogo e ele ouviu anjos, né, por entre as chamas, e os sentidos o abandonaram. Quando voltou a si, o aposento estava como entrara. O Baal Shem encontrava-se à sua frente e disse ao Magid: a interpretação que deste estava correta, mas, né, não tem saber, pois teu saber não possui alma. E essa falta de entusiasmo, de alegria, não traz, então, a presença de Deus, né? Que é a Shekinah. E aqui o simbolismo, então, dessa chama, em outra versão tem esse mesmo encontro que o lugar foi iluminado por uma forte luz, que simboliza, então, a presença de Deus. E aqui eu vou levando, então, para o final, que são algumas historietas dos tzadikim, né? Entre eles o do Súcia, que o Rabino Súcia de Anipon, ou Súzia, ele tinha um grande apreço, né, pela natureza, né? Ele saía cantando e dançando, e algumas pessoas achavam até que ele era meio maluco, porque ele tinha aquilo que a gente chama, né, desse arder, desse êxtase, né, desse abrasamento, e ele tinha isso com Deus e saía cantando louvores a Deus nos bosques. É algo muito bonito. Tem uma história dele que é a história nomeada de sofrimento, e aqui eu vou resumir para a gente. O rabino chegou até o Magid e falou: olha, eu tenho passado por várias coisas ruins na minha vida, e eu queria saber por que essas coisas acontecem. Né? Por que a gente passa por isso? E o Magid pediu para ele visitar, então, o Rabino Súcia, que tinha uma casa muito humilde, e a sua veste, também a sua pessoa, era de muita simplicidade. E aí, quando ele chegou, o Rabino chegou até ele, e ele disse: você deve procurar outra pessoa, porque eu jamais em minha vida aconteceu algo de ruim. Mas o Rabino que foi visitá-lo sabia que desde o seu nascimento a vida do Rabino Súcia foi cheia de penas e necessidades, mas a visão dele, a alegria dele de viver, não o deixava nessa situação. E aí tem essa obra também, O Jardim das Almas, que é um livro baseado nos ensinamentos do bisneto do Baal Shem, que é o Reb Nachman Breslav, que ele vai falar sobre isso, né, que essas adversidades da vida, né, a gente tem que ter atitudes diante dela, ou elas nos afundarão no lamaçal do sofrimento, ou nos colocarão, e aqui é uma interpretação minha, nos colocarão sob a brisa refrescante da esperança de dias melhores. Né? Uma esperança que não é o conformismo, né, desprovido de ação, mas tratelada, então, o que é essa esperança movida pelas nossas atitudes na existência, por esse desejo de ser feliz. E aqui o último conto, para a gente já ir para o encerramento, pelo nosso tempo, que é, para mim, muito bonita, que é um conto que eu intitulei, ele não tem um conto nesse livro do Martin Buber, então eu fui um pouco para frente e coloquei aqui o nome do conto, nomeei De Onde Estás, que conta esse outro tzadik, que é o Rav, o fundador, então, aquele que disseminou aí o Hassidismo Chabad. Ele estava preso, né, na prisão de Petersburgo, foi denunciado pelos aqueles opositores do Hassidismo, os Mitnagdim, e no interrogatório entrou um oficial, e aí chega assim, então, esse diálogo que eu acho muito bonito, do oficial com esse mestre para testar o conhecimento dele, a questão espiritual, e ele faz esse questionamento para o Rav. Como é que Deus, o onisciente, perguntou a Adão onde está você? E aí o Rav retrucou: você acredita que a Escritura é eterna e todos os tempos, todos os seres viventes e todos os homens estão englobados por ela? E o oficial disse: eu acredito. Então o tzadik, né, disse:
Deus diz a todos os homens em todos os tempos: onde você está em seu mundo? Passaram-se tantos anos e tantos dias dos quais lhe cabem. E onde você chegou nesse mundo? Deus fala dessa maneira. Você viveu 46 anos, onde você está? E os 46 anos era o ano do oficial. E ele até se assustou. Como que esse homem sabe que eu tenho 46 anos? Né? Quando o oficial, então, ouviu sua idade, ele se endireitou. Ele estava numa postura meio, né, caída, e ele, com aquela questão da idade sendo revelada, ele ficou já surpreso. Colocou a mão sobre o homem do Rav e disse: bravo. Então, a pergunta de Deus, onde você está, visa provocar alguma coisa nessa pessoa, algo que só pode ser provocado dessa maneira. Que a condição que a pergunta, então, atinge o coração da pessoa, que ela se permita ser atingida no coração. E essa pergunta divina, cada um de nós tem o objetivo de provocar a nossa saída, que às vezes nós nos colocamos em esconderijos, né, nos quais tentamos nos esconder dos olhos de Deus, mas na verdade estamos nos escondendo de nós mesmos. Então, o importante é que a pessoa enfrente a questão assim como Adão disse ao Criador: eu me escondi. Assim começa o caminho humano, o caminho da responsabilidade pela vida, né, pela sua vida e de seus semelhantes. Eis aí a confluência entre a mística e a ética, uma interface que possibilita nós, cada um de nós, encontrarmos, né, conosco e assim cultivar os tesouros espirituais valiosos no aprimoramento espiritual. E aqui, levando as últimas palavras, nosso epílogo, os tesouros espirituais, então, quando eles são cultivados, nos possibilitam experienciar algo único, indizível, que só a alma pode nomear. E isso eu acredito, Denis acredita de coração. Essa experiência está um patamar diferente das convenções e das ideologias materialistas, e por isso é tão valiosa. É, em outras palavras, uma vivência inigualável na existência daquele tipo que marca e nutre a fé de uma pessoa. Essa é a experiência pela qual os sadiquinhos racidins ansiavam fervorosamente em seus corações: caminhar com Deus. E aqui eu termino agradecendo a todos e a todas por esse tempo tão maravilhoso com vocês. Eu tive que resumir muitas questões aqui. Termino com Martin Buber. Ajudar não é virtude, porém uma artéria da nossa existência. Baruch Hashem.
E aqui, enquanto Talema aparece, eu queria agradecer a ele, porque, né, Carlos, ele foi a primeira pessoa também que me possibilitou estar aqui com vocês, né? Talema, a gente começou nossa amizade online, eu brinco assim, à distância, e ele, então, possibilitou o primeiro encontro aqui com esse grupo, que eu tenho uma grande gratidão a todos. Obrigado, Carlos. Agora sim eu consegui. Estão me escutando? Agora sim. Em primeiro lugar, agradecer ao Carlos, agradecer ao Denis por essa brilhante palestra, né? Eu sempre acreditei muito no Denis e no Carlos. E acredito. E o Denis sempre me impressionou muito. E eu fico contente que tu vai vir para Porto Alegre, Denis. Esse era um projeto que eu queria estar junto contigo aqui. E, Denis, sobre a tese de doutorado do Fromm, que não se encontra em português, né? Tu falaste que tu tiveste acesso a essa tradução, né? E é uma relíquia, porque o primeiro livro do Fromm, a tese de doutorado dele, é sobre judaísmo, sobre racismo, depois que ele desenvolveu toda a obra dele, né? Só que esse primeiro livro não se encontra em português. Tu conseguiu traduzi-lo? Talema, eu recebi esse livro e foi até interessante, porque é uma obra, enquanto Fromm ainda era judeu ortodoxo, né? E ele ainda estava com a sua fé, digamos assim, no judaísmo. Depois ele tem essa questão do humanismo que enraizou na vida dele. Mas essa obra, ela só se encontra disponível em alemão e inglês. E aí, na minha tese, eu estou colocando alguns elementos, né? Ainda não traduzi, porque eu estou nessa questão da tese, mas o capítulo 4 dele é voltado sobre o racidismo, e aqui eu retomo um posicionamento dos cabalistas racídicos, que a lei judaica, a Halahá, não está separada do pensamento místico racídico. É quase um consenso sobre isso, que os racídicos eles não abandonam a questão da lei. E é a questão da obra dele, né, da tese de doutorado, que é a lei judaica, que ele vai analisar algumas correntes do judaísmo. Mas, infelizmente, a gente não tem ela traduzida para o português. Quem sabe eu tenho essa oportunidade depois de traduzir. Muito obrigado. Esse Fromm é o mesmo da escola de Frankfurt? Sim. Ok. Grato. Tá ok agora? Obrigado. Eu vi a Marisa fazendo sinal. Obrigado, Marisa. Eu ia continuar falando. Então, é difícil fazer uma pergunta simples para um assunto tão complexo, Denis. Não é porque é complexo, na verdade, mas é porque é vasto. Semana passada eu comecei a reler O Caminho dos Justos, que eu li há uns 10 anos atrás. É daqueles livros que você lê, relê e relê, porque cada parágrafo tem muita mensagem. E aí, no Caminho dos Justos, eu finalmente, eu acho que eu conquistei um pouco de maturidade para entender que algumas coisas começam pelo coração e depois é que chegam até a razão. Então, muito do que tu compartilhou hoje, para mim, se não passar pelo coração primeiro, não vai cair na razão. E não necessariamente precisa ter uma explicação intelectual para se viver. Em suma, eu só queria dizer assim, falou muita mensagem importante, mas os tesouros que tu mencionou, além da atitude, do amor, da humildade, é a capacidade de escutar. Então, eu queria te agradecer por me prover esse momento de estar escutando. Era isso. Não era uma pergunta, é um agradecimento. Obrigado. Nihad, eu que agradeço tua fala
E antes de começar essa palestra, eu humildemente voltei a Deus e falei: ó Deus, que eu seja digno de falar sobre esse tema. Que eu seja digno, porque é um tema que para mim é muito especial, porque não diz só ao âmbito da academia, mas é aquilo que renovou minha fé em Deus, que me aproximou do judaísmo. Eu falo que é um divisor de águas. Agradeço tua fala, porque realmente as palavras tocaram meu coração e algo que eu sempre me volto aos livros e continua a mesma alegria quando eu vou ler. E isso é o sinal que o ensinamento tocou a alma para mim. Obrigado, Merhad. Muito bem. Então, em primeiro lugar, parabéns. Está me ouvindo? Em primeiro lugar, parabéns pelo que tu estudaste e preparaste. E eu devo te dizer que tu tens um grande não, estou querendo demais, que tu tens um concorrente muito sério quanto à relação de importância do Martin Buber. Eu, durante muito tempo, me faço acompanhar dele em uma série de pensamentos e posições que eu acho assim corajosas em muitos momentos, muito corajosas. E principalmente assim quando ele incentiva a nível de yeshivot, por exemplo, coisa mais recente, a discussão, a dúvida, o debate em relação a Deus, mas lembrando sempre que ele vê Deus no homem, e para ele Deus é o homem, é a participação, a criação mais importante de todas. E nesse momento que ele vê essa relação, ele fala também, e sobre isso que eu gostaria de saber se tu tens alguma coisa assim para reforçar essa posição. Ele fala muito que o universo está muito ligado a Deus, mas principalmente entre eu e tu, e eu e ele. É uma relação, às vezes, assim, que me deixa um pouco inseguro. Sem dúvida nenhuma, ele coloca o homem no centro de tudo, sem dúvida. Agora, essa relação, assim, se tu puderes nos colocar alguma coisa a mais, eu vou ficar atento aqui para aprender também. Você, Lental, primeiro agradecer a tua fala e realmente debruçar sobre o Martin Buber, para mim, é algo que me traz um desafio, né? É um Não é só autor para ti. é um autor muito complexo e me tocou muito. Desde os primeiros contatos com ele, me tocou muito. Tem uma relação que eu faço paralelo. O Fromm faz uma leitura da relação eu e tu de Martin Buber. E, ao meu ver, essa ideia da relação do eu e tu, né, na visão de Martin Buber, e aqui eu falo uma interpretação minha que pode contrariar outros estudiosos de Martin Buber, mas ela está também associada àquela ideia do racidismo, que é muito presente na obra dele, e até mesmo nessa relação do eu e tu, que é a obra máxima de Martin Buber, que tem a ver com a união, aquela ideia de união mística com Deus, mas que, diferentemente da tradição cristã, em que há uma absorção da pessoa com Deus, algo que Freud falou do sentimento oceânico, no judaísmo, essa união com Deus é uma união em que o sujeito não se perde. É uma união em que os dois se unem, mas que não há essa ideia quase de uma amálgama em que o sujeito se mistura com Deus. Há essa ideia que é muito primordial do amor, em que se unem, se tornam um, mas permanecem como dois. Eu acho que essa proposta do diálogo entre eu e tu
ela também perpassa essa ideia da união mística com Deus sobre esse viés judaico, que é, ao mesmo tempo, essa relação em que o sujeito se coloca diante do outro, e é essa relação do eu e tu também, né? Essa relação do eu e tu, e que é muito importante a questão do diálogo, né? Que é também obra dele, né? Do diálogo dialógico, né? Que não é essa questão, às vezes, de ter a palavra final, mas de aprender com esse outro. E eu acho que aí entra uma questão da mística, né? Do humano abaixar a bola para que ele possa, então, ser ocupado por Deus, né? Eu acho que nessa dimensão do eu e tu há essa ideia da questão tão forte que é dessa humildade. No hebraico, todo mundo sabe aqui, né? O anave, que vem do encurvar-se, né? Ela vem dessa palavra do encurvar-se. E esse encurvar-se não só nessa ideia gestual, né, que os orientais fazem essa reverência, mas esse encurvar-se espiritual, que é essa capacidade da gente aprender e não deixar essa ideia que eu acho, às vezes, tão problemática na academia, que a pessoa não quer ouvir, né? O Nihad falou aqui, José Blumenthal, dessa capacidade nossa de ouvir. E eu falo isso, a gente precisa cultivar, e eu falo nós, assim, a sociedade, a arte de escutar, né? Porque a partir do momento que a gente escuta, a gente está mais perto de aprender e de se aprimorar. Obrigado. Eu sei que eu não respondi a sua questão, mas fica Absolutamente. aqui. Eu é que tenho que agradecer. Eu acho que tu respondeste realmente muito bem e em alto nível, de alguém que realmente conhece o assunto e se preparou para isso. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, José Blumenthal. Denis, parabéns, que aula maravilhosa, que aula maravilhosa. Mas eu fiquei com algumas dúvidas, e aí eu sempre trago, assim, né, tentando entender todo esse conteúdo, toda essa mística racídica que você traz, né, dentro dos seus estudos. E eu fiquei com algumas percepções, algumas dúvidas, assim. Me parece que sem a questão do certo e errado, e sim a percepção, né, que o nosso Nihad trouxe, da falta do saber ouvir, né? Porque não adianta escutar, né? Escutar todo mundo escuta, agora ouvir é diferente, né? E essa questão também de o entendimento que as pessoas têm na sua religiosidade, né? E que no judaísmo isso me parece, apesar de todos os porquês, né, e todas as nuances que a gente coloca entre as discussões e os debates, né, que eu acho que faz parte a evolução, ela vem a partir do porquê. Mas, como você colocou, né, o homem, né, o ser humano, sabendo se colocar no seu lugar, ele não se perde e ele nem se mistura, porque eu acho que, me parece que quando a gente pensa nessa questão de Deus, dessa, né, que imagem é essa, né? Que força é essa? Né? Somos a imagem dele? Não, a gente é algo que ele criou, né? Para ter o livre-arbítrio de seguir, mas, porém, eu acho muito interessante que o judaísmo ele não perdeu isso, né? De sempre buscar e nós temos todas as nossas, né, todas as leis que nos foram dadas e sempre voltar, olha, nós estamos em formação, a gente não chegou lá, e eu acho que um pouquinho pensando em outras religiões, eu acho que parece que falta um pouco de humildade quando a gente se coloca no mesmo patamar, ou seja, nós somos a criação que nós somos quase que o mesmo Deus, né? Então me parece que o buscar sempre essa humildade é
buscar o crescimento, a evolução. Não sei se, humildemente, né? Eu não tenho o nível de estudo que você tem, mas me parece que é sobre isso, né? É saber o escutar, o ouvir, e saber também sempre se colocar nesse lugar. Mas que a gente, né, tem a liberdade de ir além, porque nos foi dado isso. Né? O porquê é divino, me parece, dentro desse contexto. Kátia, muito bom te ouvir, agradeço as suas considerações. Para mim é muito importante isso, né? Que o Thalema vai fazer coro aqui, porque ele é um estudioso do Erich Fromm. Erich Fromm tem um livrinho muito bonito, que não foi traduzido também para o português, chama Arte de Escutar. E aí ele vai falar para a gente, a audição é um dos sentidos, né? Todos nós ouvimos, mas a arte de escutar, essa que é o problema, né? Tem muitos cursos de oratória, mas aí brincando, trazendo aqui o Rubem Alves para a conversa, né? Nós não temos cursos de escutatória. Né? Então, e eu acho que esse diálogo, e aí eu sou muito apaixonado por essa questão do diálogo, algo que eu sempre coloco nos encontros que eu tenho. Os encontros, gente, como os nossos encontros aqui do Grupo Judaísmo para Todos, são encontros únicos. Né? Usando a gente lembrando daquela metáfora do homem que entra no rio, o homem não vai ser mais o mesmo, as águas do rio também não. Então, cada encontro e cada mergulho que a gente tem nos textos bíblicos, aqui eu falo de uma experiência pessoal, e que eu tento incorporar isso na minha vida, porque se eu falo com vocês de humildade, né, de alegria, e eu não consigo expressar isso na minha pessoa, eu estou sendo uma pessoa falsa. Né? Se eu falo de humildade, isso é uma palavra muito bonita, que é a encarnação da Torá, a Torá viva. Né? Eu trabalho com isso também, esse conceito, a Torá viva, que é essa busca nossa, né? E é um processo, é uma busca, a gente erra, né? Eu brinco, a gente pisa na bola, a gente fracassa, mas essa nossa capacidade de querer evoluir, como você bem disse, e esse lugar, né? Você falou de estudo, Kátia, mas te ouvir, né? E aqui relembrando as próprias palavras do Matbull, o título, e aí lembrando também de uma palestra do Nihad, né? O título é uma coisa, a pessoa está acima do título, da posse. Eu sempre falo isso, porque o saber presente em cada um de nós, quando eu vejo cada rosto que está aqui comigo hoje, é uma alegria, porque a gente olha, e o judaísmo traz isso para a gente, o hassidismo traz isso, a essência da pessoa. Aonde que está o nosso coração? Né? E esse coração nosso que faz fluir, então, essa capacidade da gente poder olhar para o mundo e ver aquelas pequenas alegrias que a gente tem no dia a dia. Né? Às vezes a gente está lá meio chateado, a gente vê uma postagem do Thalema, uma frase do Thalema no Facebook, que ele traz para a gente aqui, né? Uma palavra bonita do Carlos, que eu já coloquei. Eu li o texto da Débora, do Nihad. Então, cada encontro que a gente tem, eu falo isso de coração, é a possibilidade que a gente tem de perceber o amor de Deus. Né? Os cabalistas falam, né, o abraço de Deus no mundo. Eles falam sobre isso. Eu tenho debruçado nessas últimas semanas sobre a Cabala antiga, a Cabala de Abraão Abulafia, depois a Cabala, né, a Cabala estática, a Cabala teosófica, né, de Moisés de Leão, que é a obra máxima do Zohar, e depois a nova Cabala, que é um título que é dado, que vem ali da escola de Safed, da Palestina, que é Isaac Luria e Moisés Cordoveiro. Então, a gente vê, mesmo com o diferencial dessas escolas, cada uma com a sua perspectiva, há um elo em comum entre elas, que é a iluminação da nossa vida a partir da incorporação dos valores do judaísmo. E que as escrituras sagradas, elas não devem ser dissociadas, então, da nossa vida.
Bom, eu acho que eu falei muito aqui. Não sei se eu comentei, Kátia, o que você queria, mas é só tentando assimilar tudo isso que eu tenho estudado nesses últimos tempos. E eu tive que dar pequenas pinceladas à palestra, senão ia ficar uma palestra muito grande, enfadonha, e todo mundo ia sair. Obrigado. Denis, você meio que introduziu aí agora o que eu queria dizer. Com certeza tem que saber ouvir, mas tem que saber falar. E eu queria te dar esse retorno do que eu sinto quando você fala. Só tem outra pessoa aqui no grupo que eu sinto a mesma coisa quando fala, que é o Nihad. Eu não sei se existe ressurreição, o que acontece, mas na minha fantasia, eu imagino esses Hassidim que você falou, todos os cabalistas com esse mesmo tom, com essa mesma voz, com essa mesma capacidade de emocionar. E você deu tanto, eu queria te dar esse retorno. A capacidade que você tem de transmitir com amor. Pode falar qualquer teoria, mas é com amor. E a gente aprende muito mais desse jeito, né? Ouvindo esse tom, esse jeito de falar. Com muito conteúdo, certamente, mas uma pessoa pode ter muito conteúdo e não transmitir dessa forma. E, enfim, muito obrigada por isso. Obrigado, Débora, pelas suas palavras. Eu falo assim, assim como uma palestra do Nihad, infelizmente eu não deu para me ver ao vivo, eu tive que ver a gravada. Né? E a outra, infelizmente, a gente perdeu, né, Nihad? Com aquele problema. Mas quando a Débora fala isso, Débora, eu sinceramente, eu não sou digno, eu sempre falo isso. Eu não sou digno, eu fico imensamente grato, né, a todas e a todos aqui por ter acolhido, pelo tempo de vocês estão aqui. E eu tenho essa questão no meu coração que é muito forte, e eu acho que isso, às vezes, provoca isso. Algumas pessoas me dizem essa questão, e eu fico muito feliz, e, ao mesmo tempo, eu tento fugir. Aqui, eu retomando o Baucher, tem uma parte muito bonita na biografia dele, que quando ele retoma, há toda uma questão, né, como os textos cabalísticos chegaram até ele, através do filho do rabino Adan Baal Shem. E o filho do Adan Baal Shem foi muito renomado e muito aplaudido na comunidade de Okup, na Ucrânia, que era a cidade ali que o Baal Shem estava. E todo mundo sabia da fama desse rabino. Carlos, qualquer coisa você me interrompe pelo tempo. Me interrompa. E todo mundo sabia dessa fama do rabino Adan Baal Shem. E quando o filho dele chega, então, nessa cidade, porque o pai tinha falado, olha, me foi dada uma profecia, meu filho, que esses textos que eu encontrei numa caverna, esses textos cabalísticos, deveriam ser dados a uma pessoa, e essa pessoa é o filho do rabino Israel, que era o pai do Baal Shem. Né? Não, o rabino Eliezer, desculpe. Era o pai do rabino do Israel Ben Eliezer, né? Que é o filho. Então, e aí esse filho do rabino Adan Baal Shem chega a essa cidade, todo mundo conhecendo a fama de seu pai, né? O colocam, digamos assim, num pedestal. E quando o Baal Shem, então, posteriormente, estuda, e o filho desse rabino, então, fala com ele a profecia que o pai pediu a ele para entregar esses textos cabalísticos, ele tenta, de todo modo, fugir de honrarias. Isso eu coloco na minha biografia sobre isso. Fugir das honrarias para que o ego não seja inflado e a pessoa perca sua bênção, seu aprimoramento espiritual.
Então, eu, da mesma forma, humildemente, eu agradeço de coração a sua palavra. Eu tento sempre entronizar, Débora, esse é um desafio meu, entronizar esses ensinamentos no meu coração e externalizá-los, né? Na minha vida. Mas, ao mesmo tempo, sempre falo isso comigo mesmo. Denis, você não é digno. E aí não é uma questão de se colocar para baixo, assim, né? Como diz na psicologia lá que a gente trabalha, né? A teoria do Adler, por exemplo, da inferioridade, não. Mas é para falar assim, olha, você tem sempre que se colocar num patamar abaixo para que você, então, não prejudique esse viés nosso espiritual, né? Então, eu acolho com muita alegria, né? Fiquei até emocionado, tenho que me conter, de ouvir vocês, de ouvir sua fala, Débora, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que me colocar no lugar baixo e agradecer as suas palavras com muita humildade e reiterar que, por mais que eu fale, eu ainda não me considero digno, mas eu tento honrar o legado dos Hassidim. Denis, que coisa maravilhosa. Eu cheguei um pouco atrasado da tua palestra e quando eu comecei a ouvir, assim, lastimei não ter visto desde o início. A Débora colocou em palavras o meu sentimento. Estou louco para ver depois a gravação no YouTube, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta que vem do meu coração, viu, mano? Eu devo estar também falando daqui a pouco, daqui a uns meses aí no grupo, e estou matutando, né? E achei que a tua palestra, ela me provocou esse sentimento, né? Da mesma maneira que o Nihad já tinha me provocado e eu não consegui colocar em palavras antes, vou colocar agora. Quando eu escuto a tia, o Nihad, eu concordo com a Débora nessa conexão, assim, nesse sentimento que parece que vocês compartilham com a gente, né? E entre vocês. E essa coisa, essa percepção do misticismo, essa valorização, né, de uma coisa que vai além das aparências, essa coisa que vai no oculto, né? E que tem uma capacidade de construir em todas as direções, mesmo que a gente não consiga ver qual é a mecânica, qual é a física que opera nessas construções. Eu fico me perguntando assim, puxa vida, essa é uma visão que a gente vai ver nos ultra-religiosos. Eu não chamo mais eles de ultra-ortodoxos, chamo eles de ultra-religiosos, né? É uma visão que a gente vai ver nos ultra-religiosos e que frequentemente justifica para eles e deles conosco, que não somos, as escolhas éticas, estéticas, sociais que eles fazem, né, vitais a cada instante da vida deles, né? Mas quando eu vejo essa experiência mística brotando de dentro de vocês, na forma de reflexão, de palavras, de relatos, eu acredito nelas. Eu acredito que essa experiência mística não é só a comunicação de uma coisa sem alma, né? Eu acredito que isso é uma comunicação de uma coisa que é viva dentro de vocês, e não só uma informação literária colhida de algum tempo, de algum texto. E eu fico perguntando, puxa vida, como é que fica essa experiência de estar com o coração e a cabeça, em parte, dentro do pensamento e do mundo, da cosmogonia ultra-religiosa,
ortodoxíssima, claro, né? E, ao mesmo tempo, conseguir compartilhar um mundo e uma ideologia e uma maneira de ver e um conjunto de opções que são não ultra-religiosos. São religiosos, mas são mais liberais, mais compartilhando um pouquinho do iluminismo humanista, né? Com o aprendizado da tradição mística, sem ir tanto para um lado nem para o outro, que é uma posição sempre muito desconfiada, né? Eu tenho a impressão, né? Porque eu penso assim, mas eu não sei nem se estou certo, que a nossa posição na reforma é uma posição desconfiada. A gente desconfia daquilo que os ultra-religiosos, ultra-ortodoxos, ultra-cabalistas falam, a gente desconfia. Se a gente confiasse, a gente seria como eles, mas a gente desconfia. E a gente desconfiando, a gente acha que está aprimorando, que a gente está fazendo melhor de uma outra maneira, que a gente está entendendo melhor de uma outra maneira. Mas, ao mesmo tempo, isso que vocês trazem é a alma da justificativa deles. E eu fico sem saber bem como é que vocês conseguem experienciar esse pé lá e pé aqui e fazer opções que sustentam um certo equilíbrio sem cair, sem escorregar para dentro daquele poço do misticismo racídico, porque aquilo lá é extremamente escorregadio. A gente não se dá conta. A gente começa a ler, aprender e assimilar, e daqui a pouco está lá dentro, virou que nem eles. É muito fácil. E aí eu fico me perguntando como é que eles conseguem ir tão fundo, com tanta paixão, e, ao mesmo tempo, não escorregarem para dentro daquilo e se manterem amarradinho com um pé no iluminismo, com um pé nosso pensamento crítico, na nossa desconfiança, que eu penso que é saudável. Bom, desculpa, eu acho que eu me alonguei aí na pergunta, mas acho que entendeu. Doutor Sander, obrigado pela sua questão. Aqui eu só quero, antes de falar um pouquinho, tentar colocar isso, eu peço até desculpa a Débora, eu não sei se a minha fala foi, de certo modo, assim, não tão bem colocada, viu, Débora? Mas, assim, eu te agradeço muito, uma gratidão por ouvir você. Lembro até, eu estou lendo, agora estou mergulhando no Isaac Luria, né, Portal das Reencarnações, que é dentro, né, alguns acreditam, né, e a gente respeita todo mundo, mas eu fico sempre pensando nisso, é algo que me chama a atenção, tem hora que eu fico mergulhando nisso, e aqui eu uso a frase até do Sander, viu, Débora? Eu fico na minha fantasia imaginando se eu, numa vida passada, eu não fui um Hassidim, discípulo de um mestre desse, por esse amor que eu tenho também ao judaísmo e ao hassidismo. Ou você foi na tua vida futura. Você foi na tua vida futura. Pode ser. Mas, assim, eu só queria colocar isso, Débora, e aí que você veja a minha resposta sobre esse olhar assim, de uma tentativa de fugir, né, de alguma questão, que eu sempre tento trabalhar isso, de fugir de uma pretensa resposta final ou qualquer questão assim. Eu peço que você veja a minha resposta com carinho que eu pretendi passar para você. Quanto à questão do Sander, eu não sei o que o Nihad, eu não posso falar pelo Nihad e eu não posso falar pelos outros, querido Sander, mas eu posso falar a partir da minha realidade, né, daquilo que eu acredito. Isso está enraizado dentro de mim, né, essa crença. Eu sou psicólogo, né, também de formação, psicanalista. Um amigo fala, Denis, depois disso tudo, você ainda tem crença em Deus, né? Porque a gente vê que é uma área, principalmente da psicanálise, muito carregada de ateus, né? Muito forte. Inclusive, falar de Deus na psicanálise ainda, em vários temas, é tabu, e você é relegado a um não científico. A falar, essa pessoa acredita? Então, né, já fica assim meio com o olho, como a gente vê, com o olho torto, né? Um psicólogo, um psicanalista falando
que ele crê, né? Ele é teísta, e eu sempre pondero isso, eu sou um homem de fé. Né? As experiências, assim como o Nihad contou algumas experiências dele na palestra, eu também já passei por certas experiências na minha vida que vivificaram a minha fé. E por essas experiências eu jamais poderei negar, né, a presença de Deus, o cuidado de Deus na minha vida. E quem gostar, né, da área da psicanálise, né, quiser me acolher, tudo bem, mas quem não quiser, eu vou continuar crendo nele. Mas a questão, Sandra, sua é muito bacana e eu não vou tomar muito tempo da gente aqui com ela, vou tentar resumir, depois eu passo até para o Nihad, que é aquilo que eu vejo que o racidismo ortodoxo, né, o judaísmo ortodoxo ou ultra-ortodoxo, eles, de certo modo, têm uma visão que eu não vou falar que é uma visão errada do racidismo. Mas aqui, retomando uma palavra também do querido Carlos, eles tomaram o racidismo para si, como se o racidismo fizesse parte do judaísmo ortodoxo. E na minha concepção não é bem assim. A minha leitura de Baal Shem, dos ensinamentos de Baal Shem, é que o racidismo pudesse tocar a todos, inclusive os não-judeus, a partir da ideia das 7 leis universais, né? Os Bnei Noah. Então, assim, a ideia do Baal Shem é que o racidismo, né, essas centelhas da Hassidut, pudessem tocar a todos, para que todos, então, pudessem se chegar e conhecer a Torá, para que a Torá, então, iluminasse a vida de todas as pessoas, inclusive, né, desses que a gente fala que respeitam, então, que seguem as 7 leis de Noé, né, aquela que a gente chama 7 leis universais, né, os Bnei Noah. Então, a minha visão na minha concepção do racidismo, ele não se restringe aos grupos ortodoxo ou ultra-ortodoxo. Eu sempre vou ver o racidismo como esse movimento místico popular, né, que a ideia dele era popular, e às vezes esse viés popular é deixado de lado, mas abrangente a todos, né, a todos os ramos do judaísmo, incluindo o reformista. Tá? Eu estou falando aqui por mim, né, a minha percepção, mas aí tentando resumir um pouquinho o que eu penso. Obrigado, Sander. Rapidão. Sander, Sander, tu foi num ponto crucial, delicadíssimo. Mas vamos lá, rapidinho. Qual o nome daquela coisa que a gente põe aqui quando a gente vai orar? Tem uma caixinha. Tefilim. Tefilim. Tem um poema que fala da noção do tefilim, o porquê do tefilim. Qual é o nome daquela coisinha que a gente põe aqui também para orar? Tefilim Yad. E o outro Tefilim Rosh. Exatamente. A diferença entre os dois, eu falo brincando qual o nome, tá? Mas a diferença entre os dois é que quando você põe um, é para você seguir a sua mente e manter a razão. Mas quando você põe a mãozinha aqui, te leva para o coração. O equilíbrio entre mente, razão e emoções e o coração, ele começa logo de manhã, quando você começa a sua oração. Eu estou resumindo muito rápido o que eu aceitei para mim como desafio. Logo que acordo, eu faço a minha oração de agradecimento, meu Shema Israel, e eu começo a minha vida aceitando uma transformação contínua. É aceitar, no mesmo dia, receber paulada e levantar. É aceitar a palavra transformação, uma transformação contínua no meu dia. E terminar meu dia com a mesma oração, tendo que agradecer. Às vezes não querendo agradecer, mas tendo que agradecer. E aí o que o Dani repetiu várias vezes, a questão da humildade. Eu acho que se a palavra ego não for entendida, a gente não consegue sair do outro lado. Eu termino meu dia amassando o meu ego, dando uma porrada nele, uma surra, e às vezes eu acho que eu estou batendo nele, eu estou batendo em mim. Então, assim, tem uma certa confusão. Só para resumir, Sandra, eu caio toda hora, tá?
Não é que eu ando bem e de pé todos os dias. Eu caio toda hora. E eu aceito isso como um contínuo na minha vida. Tudo isso é o resumo de um poema que se chama Tefilim. É um poema racídico. Era isso. Que tu podia publicar para nós no grupo o poema. O poema é... Sou eu. Denis, parabéns pela tua palestra, rica em sabedorias. E a gente sabe, Denis, né, que existe uma distância entre o saber e o fazer. Mas a tua vida tem pautado, pelo que tu falaste, que tu tens essa disciplina de pôr em prática tudo aquilo que tu procuras conhecer e saber e agregar a tua forma de ser, porque disciplina para ser humilde, para ter amor contigo mesmo e com as criaturas, e ser alegre, porque a gente não sabe que a alegria a gente não tem todos os dias da nossa vida, mas e ter consciência disso, não é? E aquilo que o Nihad também falou, que escutar é um elemento muito importante, e eu colocaria o silêncio interior para a gente escutar a nossa alma também, e como está o estado da nossa mente, e buscar uma mente plena para entender tudo aquilo que a gente pode agregar para as nossas vidas e sermos pessoas melhores a cada dia. Parabéns, muito obrigada pela tua palestra. Eu que agradeço, Bela e Ismar, também pela presença de vocês. E a tua fala, como eu disse, eu tive que sintetizar muita coisa pelo nosso tema, mas a tua fala é muito bonita também, Bela. A tua fala é bela, Bela, porque ela leva a gente àquela coisa tão bonita do racidismo, que é o isolamento da meditação, que não deu tempo, né? O isolamento que começou ali... um livro muito bonito, né, do Rabino Aryeh Kaplan, A Meditação Judaica, que às vezes a gente fala de meditação, as pessoas só lembram das religiões orientais, mas a gente tem a meditação judaica, e aí ele até cita, né, a Hitbodedut, o isolamento com o Criador, que eles faziam isso nas florestas, nas matas, né? A biografia do Baal Shem leva muita gente a isso, e é isso que você falou, esse isolamento com o Criador, e esse silenciamento, às vezes, que é a tentativa nossa de silenciar nossa mente, que é tão agitada, para que assim a gente possa escutar a nossa alma. Né? E é o tempo que nós estamos vivendo, que a gente não está tendo esse tempo, devido a tantas questões que a gente tem que fazer, né? A gente tem que lutar para conseguir esse tempo, para a gente se escutar, e a partir do momento da gente se escutar, a gente então criar, né, esse tempo tão bonito para também escutar a voz de Deus que vai no nosso interior, né? Porque a linguagem, isso é um pensamento meu, e aqui eu peço perdão aos teólogos, né? A voz de Deus que reverbera em mim só é possível se eu tomo esse tempo para mim mesmo. E a voz de Deus só é ressonante em minha alma se eu consigo escutar a cada um de vocês, né, a cada pessoa que encontro na minha vida, vendo ele como esse elo que é o elo de Deus, né? A centelha divina que se encontra em cada um de nós, relembrando, terminando a minha fala aqui, né? Quando Deus sopra, então, para o homem, essa centelha, né? Todos os outros animais, né? A gente fala assim, né? O homem é um animal racional, mas o homem é o único ser humano em que aquele ouve o sopro do Criador. E no sopro do Criador há essas fagulhas divinas. Então, cada um de nós há essa fagulha. E eu acho que é mais ou menos por aí. Obrigado pela tua fala também, Bela.
Nihad e Débora ou Débora e Nihad? Só a Débora, eu já terminei a minha. Ah, tá. Eu só queria retomar uma coisa rapidinha com o Denis. Denis, você sabe que nós somos colegas, né? E você falou uma coisa muito interessante que eu vivo também da psicanálise, né? E eu acho que a grande diferença desse trabalho que você está fazendo e que eu também procuro fazer, que vamos chamar assim de psicologia judaica, né? Que a grande diferença é que na psicanálise, quando a gente vai num psicólogo, qualquer psi, o que a gente faz? Eu sinto, eu sofro, a minha vida, a minha família, é o eu, né? É o ego que está ali. E a psicologia judaica é exatamente o contrário, né? A gente tenta tirar o ego da jogada, que eu acho que é muito mais difícil, né? Mas é muito mais não é que seja mais profundo, mas é uma forma diferente de ver a vida, né? E aí, quando está com o ego no centro, acaba ficando uma religião, né? Porque a gente sabe que hoje em dia a psicanálise se tornou também uma outra religião, né? Era só esse comentário. Obrigado, Débora. E eu acho que fica aí o nosso desafio, né? E eu acho que um desafio de todos nós, e aqui retomando, finalizando minha fala, nesse mundo dissociado da espiritualidade, do contato com Deus, e que muitas vezes as tradições religiosas não têm o seu valor merecido, e aqui eu falo especificamente do judaísmo, né? Em que nós temos essa tarefa, e a tarefa de cada um de nós, aí é o caminho de cada um, que é não deixar essa chama, essa alegria, esse amor que nós temos pela religião, por ser, por fazer parte, digamos assim, interiorizar ou encarnar os fundamentos da Torá em nossa vida, frente a esse mundo tão frio e tão distante, e que promove cada vez mais, de certo modo, o distanciamento desses valores que a Torá convoca para que nós possamos nos debruçar. Eu acho que eis aí o nosso desafio, de não deixar essa chama, né, da fé, da esperança, se apagar em nós. Eu acho que aí a gente consegue trazer para a nossa existência um pouquinho dessa fagulha que nos permite, mesmo com as mazelas da vida, ter essa visão mais saudável da existência e que vai nos permitir desobstruir a catarata que nos impede de ver as maravilhas de Deus, os pequenos milagres do dia a dia. Obrigado, finalizo aqui a minha fala.